a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecemos a oportunidade que o Senhor assim nos tem dado e agradecemos a você também que tem nos assistido, nossos amigos, visitantes, convidados. E vamos nesse momento curvar as nossas cabeças, realizar uma oração de gratidão ao nosso Deus para que possamos dar início a este culto. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, te louvando, te adorando em Espírito e verdade. Pai, abençoe todo o transcorrer deste culto, os louvores que serão entoados, que assim possam chegar como aroma suave diante de Tuas narinas, Pai. Abençoa também o Teu servo que vai trazer a mensagem, que ele não fale de si mesmo, mas que ele possa falar através da direção do Teu santo e bendito Espírito. E que assim, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento possa ser edificado e tocado, Pai, pelo Teu Espírito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico ao único. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos
que Deus abençoe. Vamos cantar um cântico do cantor cristão, hino de número 328, Sossegai. Hino de número 328. Dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar. Eleva ao Senhor e do céu, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar. Eleva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz vês o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar. Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Salmos, Salmos capítulo 46,
versículos 1 a 11. Livro de Salmos, capítulo 46, versículos 1 até o versículo 11. Fala sobre o Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Nesse momento vamos orar ao nosso Deus e que possamos guardar esta palavra em nossos corações, pois o nosso Deus é o nosso refúgio. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos pela leitura realizada, te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas e que cada dia mais possamos buscar nos refugiarmos em Ti, Pai. E que em meio a estas tribulações que passamos, possamos sempre confiar, Pai, na Tua palavra, no Teu poder, não só de boca, mas de fato e de verdade, Pai. E que assim nós te pedimos, Pai, que possas abençoar também aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles que estão fracos na fé, Pai, fortalece, para que não venham esmorecer diante das dificuldades. Aqueles que estão se recuperando, pedimos que assim o Senhor possa estender a sua mão, que o mais breve possível possam estar restabelecidos. Tu conheces a vida de cada um dos teus servos e a cada um dos teus servos que tem feito este trabalho. Te pedimos que possa nos abençoar e nos fortalecer para continuarmos fazendo a tua obra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico Corpo, Família e em seguida Autoridade e Poder. E logo após você estará ouvindo a mensagem através do pastor da igreja. Vamos cantar Corpo e Família. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo
paz de Cristo te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Amém. Nesse momento vamos ouvir a palavra do nosso Deus através do pastor da igreja. Amém. O pastor tem a palavra.
A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Deus nos ouviu nessa primeira parte, Ele ouviu nós cantarmos para Ele, estudando a sua palavra, e agora Ele vai falar a nós. Precisamos agora ouvi-lo, para que as nossas vidas sejam alimentadas, sejam fortalecidas, para a glória do nosso Deus. Senão não podemos continuar a nossa carreira cristã. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Neemias, capítulo 9, versículo 38 e capítulo 10, versículos 28 e 29. Neemias 9, 38. Neemias, capítulo 9, versículo 38. Assim diz o Senhor, através de sua palavra escrita: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10, versículos 28 e 29. Diz assim o Senhor: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servos de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. E o povo de Deus responde: querido Pai, a Tua palavra ela foi lida. Agora fala a nós nesta manhã através do Teu servo, para que em tudo seja glorificado o Teu nome. Sim, abençoa, Pai, cada pessoa que está nos ouvindo através desta live, que o Senhor abra o entendimento de cada uma para que entenda a Tua palavra, e olhando para si, Senhor, faça uma análise de sua vida em relação à Tua justiça, santidade e aquilo que o Senhor quer de cada um. Aos que não tiveram um encontro real contigo, que possa ter, ó Deus, nesta manhã, e o Teu povo possa ser santificados e exortados para viver uma vida de acordo com a Tua vontade, comprometido contigo. Nós pedimos no nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Amados, você tem ideal na vida? Você já conquistou, alcançou os seus ideais? Todos nós temos ideais na vida e lutamos para alcançar esses ideais. Mas será que todas as vezes os nossos ideais que nós lutamos para alcançar estão de acordo com a vontade de Deus? Estão sendo aprovados por Deus? Antes de lutarmos por eles, nós já temos colocado diante de Deus nossos ideais, nossos objetivos estão de acordo com a vontade do Senhor? Nós vamos falar nessa manhã como alcançar nossos ideais. Como alcançar nossos ideais. Alcançar de uma maneira que glorifiquem a Deus, que Deus aprove, que Deus seja engrandecido. Como fazer isto para que nós possamos sentir-nos abençoados, felizes, por sabermos que tudo ocorreu dentro da vontade do Senhor. Então, como alcançar nossos ideais? Primeiro, valorizando a aliança que fizemos com Deus. Valorizando a aliança que fizemos com Deus. Versículo 38 e o versículo 28 do capítulo 10, fala isso. Neemias estava falando de uma aliança do povo de Deus para com Deus.
Era a aliança do povo de Deus com Deus. Deus havia feito uma aliança com seu povo. E o povo de Deus tinha seus objetivos a serem alcançados, seus ideais. Só que esses ideais, eles não foram alcançados porque o povo de Deus havia pecado contra Deus. Os ideais que Deus tinha colocado para o seu povo era totalmente diferente dos ideais que o povo procurou fazer dentro de sua própria vontade. Então, valorizando a aliança que fizemos com Deus, o povo havia quebrado a aliança com Deus, mas tem as exigências. Deus, então, ele exige de seu povo para que esses ideais sejam adquiridos dentro da sua vontade. Primeiro, submissão à autoridade das Escrituras. Submissão à autoridade das Escrituras. Neemias, ele lembra ao povo da lei de Deus que Moisés havia escrito. Era a escritura do Antigo Testamento. Ele estava lembrando que essa escritura era que regia, era que dirigia, que conduzia a vida do povo de Deus. É na escritura onde está toda a vontade de Deus para o seu povo, a direção de Deus para o seu povo. Segundo, obedecer a sua palavra, e é essencial para Deus nos abençoar. Então, quer as bênçãos de Deus, então tem que obedecer a palavra dele. É indispensável a obediência. Se você não obedece, não terá as bênçãos do Senhor. Nós precisamos então obedecer. Terceiro, suplicar ajuda divina e querer andar de acordo com o seu querer. Se não quisermos andar de acordo com o querer dele, as coisas não vão dar certo. Não vão dar certo. Então, nós precisamos suplicar a ajuda divina. Suplicar ajuda divina é reconhecer a nossa incapacidade, as nossas limitações de andar sozinhos e alcançar os objetivos que glorifiquem a Deus. Nós dependemos de Deus, nós precisamos dele. Por isso que somos seu povo, por isso que Cristo é o cabeça do seu povo, é o cabeça da igreja. Então, o que a Bíblia nos coloca aqui, quando suplicamos, a desobediência, ela traz inevitavelmente castigo. Neemias, ele lembra o povo que a desobediência, ela traz o quê? Traz o castigo. Quando desobedecemos, vem o quê? Castigo. E é por isso que Deus corrige o seu povo, é por isso que Deus castiga. E esse castigo, ele nos traz a lembrança de que algo nós fizemos que foi contra o seu padrão divino, que desta maneira não podemos alcançar os nossos ideais, os nossos objetivos. Eu lembro-me que quando eu era solteiro, eu orava a Deus e pedia a Deus que Deus me desse uma esposa segundo a vontade dele, e coloquei lá diante de Deus. Mas aí eu só procurava jovens que não eram de acordo com a vontade de Deus. E um dia eu olhei assim e disse: eu não vou nem orar a Deus para que Deus abençoe esse namoro, porque eu já estou sabendo que não é da vontade dele. Então veja bem como é que é. Então nós temos que olhar isto e ver que Deus vai trazer castigo. E se eu tivesse insistido na minha burrice de querer continuar aquele namoro, não teria dado certo, e depois estaria com a vida toda estragada. Então, isto é um reconhecimento das desastrosas decisões tomadas sem Deus. Então nós temos que olhar as nossas decisões tomadas sem Deus, elas são desastrosas, ela nos traz prejuízos. Nós precisamos então buscar o Senhor. A Bíblia nos diz aqui, nos mostra que isso vai nos trazer marcas profundas em nossas vidas. E nós precisamos então buscar a Deus. Quando nós desobedecemos, marcas profundas vão ficar em nossas vidas. E isto nós muitas das vezes vamos carregar para o resto da vida, por causa da desobediência, por causa daquilo que fizemos que foi contrário à vontade de Deus. Então, é dever de todos os discípulos de Cristo
viverem unidos nos mesmos ideais, sob a autoridade da Bíblia. O versículo 28, ele nos diz isso, de Neemias capítulo 9 e o versículo 28, Neemias, ele falando para o povo, ele diz: porém quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Então, irmãos, nós precisamos, para alcançar os nossos ideais e sermos vitoriosos, ter a aprovação divina, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, viver sob a autoridade das Sagradas Escrituras, porque um dia nós vamos ser cobrados. Deus, ele tem um padrão de vida e ele quer que esse padrão de vida seja atingido pelo seu povo. Então, valorizar essa aliança que nós fizemos com Deus é algo muito importante para alcançar os nossos objetivos. Senão, nós não vamos alcançar. Como alcançar os nossos ideais? Primeiro, valorizando a aliança que fizemos com Deus, e segundo, deixar a Bíblia nortear ou dirigir todos os nossos objetivos. Deixar a Bíblia nortear todos os nossos objetivos, ou os seus objetivos. Vamos olhar para Mateus capítulo 11, versículos 27 a 30. Olha o que Jesus nos diz em Mateus 11, 27 a 30, e ele diz assim, ó: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, Jesus, ele chama para que as pessoas venham a ele, mas elas venham submissas à sua vontade. Então, se eu quero alcançar os meus objetivos aprovados por Deus, de acordo com a lei de Deus, então eu tenho que deixar a Bíblia dirigir a minha vida, os meus negócios, todos os meus objetivos. Andar sob a direção da Bíblia é uma exigência a todos os que quiserem seguir a Cristo. Seguir com compromisso. Não é seguir de qualquer maneira, mas andar sob essa direção. É uma exigência da palavra de Deus, é uma exigência de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus escrita nas páginas deste livro, para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. Então, quem quiser seguir a Cristo, tem que obedecer esse padrão divino. Tem que obedecer o padrão divino. Esse viver exige humildade. E o que é essa humildade? É um reconhecimento de seu fracasso espiritual pelo fato de querer conduzir a vida sem a direção divina. Quero conduzir a minha vida sem a direção divina. Então eu não posso fazer isso. Se eu fizer eu sozinho, então o fracasso espiritual será grande. E isso é saber que eu não posso viver assim. Ser humilde. Então eu estou aqui diante de Deus, reconhecendo o poder soberano do meu Deus, reconhecendo as minhas limitações e que eu dependo do meu Deus, eu dependo do meu Senhor. Então esse é um despertamento e isto é obra exclusiva de Deus na vida dos que se submetem às exigências para segui-lo. Ele disse: vinde a mim. Deus, ele tem chamado as pessoas para segui-lo. Deus, ele tem lançado o seu convite a todas as pessoas que queiram segui-lo. Mas ele diz também que aqueles que quiserem segui-lo têm que se submeterem às suas exigências. Deus tem exigências. E essas exigências, elas são dadas para o seu povo.
é as exigências do reino dele, que é a direção da vida dele, na vida do seu povo, é a direção divina na vida do seu povo. Você quer andar de acordo com a vontade do Senhor? Quais são os seus objetivos? Quer que eles sejam aprovados por Deus? Então, tem que fazer isso. Esse despertamento é obra exclusiva de Deus na vida dos que se submetem às suas exigências. Há um despertamento, e o que nós vimos em Neemias, e agora Jesus está falando aqui desse despertamento na vida do seu povo, na vida daqueles que querem segui-lo. Então, por que isto? É porque Deus tem um objetivo, Ele tem um alvo, e esse alvo é o pecador, é alcançar, buscar esse pecador perdido que precisa de Jesus, que foi atingido pelo veneno do pecado, da serpente chamada Satanás, que enganou o homem. Então esse pecador, ele precisa de Jesus, e a igreja, o povo de Deus precisa. Então esse é o maior ideal, o maior objetivo do povo de Deus, é alcançar esses pecadores para Cristo. Os objetivos, os ideais espirituais estão acima dos ideais materiais, porque os valores têm sido investidos hoje, os ideais do povo de Deus, os ideais materiais estão acima dos ideais espirituais, e por isso é que o trabalho de Deus tem sido prejudicado, por isso que o trabalho de Deus não tem mais andado como andava-se no passado. Deus tem a sua exigência, quem quiser seguir tem que obedecer, quem não quiser obedecer, então não pode segui-lo. E seguir a Cristo, a obediência é uma marca de quem nasceu de novo. Quando nós somos norteados ou dirigidos, conduzidos pela palavra de Deus, valores perdidos são encontrados. Veja o que diz em Neemias capítulo 10, versículo 29, voltando para o Neemias, olha o que disse Neemias, aqueles valores que tinham sido perdidos são encontrados. Neemias capítulo 10, o versículo 29, Neemias diz assim, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Valores perdidos são encontrados. Ontem uma pessoa me procurou, falou assim: pastor, fala com a minha filha para que ela se ajeite. Ela está casada, mas a gente casa para ser feliz, e ela casou para brigar, discutir com o marido. Eu disse, mas ela primeiro tem que conhecer a Cristo, mas ela não quer saber de Cristo. Então, se você não quer saber desses valores espirituais, então não tem nada a fazer. Você precisa então colocar a sua vida nas mãos de Cristo. Então, valores perdidos são reencontrados. Disse aqui o Neemias, o povo chegou e fez um juramento, uma aliança de precaução. O que é isso? O povo chegou e fez um juramento diante de Deus, oferecendo o sacrifício, dizendo que a mesma coisa que aconteceria com aqueles animais ali sacrificados, aconteceria também com eles, se eles não cumprissem com a aliança que eles estavam fazendo ali com Deus, de buscar os valores que haviam perdido, de viver aqueles valores que Deus tinha colocado para o seu povo, que eles agora estavam prontos a viver esses valores. Porque, amados, hoje, os valores que a maioria do povo de Deus tem não são mais valores do Senhor. O povo de Deus está sendo conduzido, a maioria hoje, regido, é pelo esse mundo. Se você olhar hoje, eu estava fazendo uma análise lá em casa, como é que o povo de Deus está agindo? Da vestimenta a tudo, a maioria do povo de Deus está sendo conduzido pelo mundo, regido por Satanás. É o diabo que está dizendo como tem que andar, se vestir dessa maneira, não é? Eu estava olhando lá,
Eu estava vendo filho de crentes, as meninas com short, além de ser curto, rasgado, aí coloca um bolso aqui por dentro, né? Tudo isso, shortzinho desse tamanho assim, filho de crente. O crente está olhando, está vendo tudo. Os valores. Como é que eu estou me investindo para ir para o culto? De qualquer jeito eu posso chegar lá, não tem nenhum problema. Valores perdidos, valores espirituais que outrora eram importantes, indispensáveis para a vida espiritual do crente, eles tinham abandonado. Então hoje também, a mesma maneira, isso são aplicados na vida, abandonando daqueles que abandonaram os seus ideais. O Neemias, ele diz isso, foi abandonado, Israel havia abandonado aqueles ideais espirituais, e ele disse, então isso precisa ser voltado. Veja Neemias, capítulo 13, versículo 23 a 27, olha o que diz Neemias, capítulo 13, versículo 23 a 27, ele diz assim, olha: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não a tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então veja bem, Neemias estava resgatando aqui valores perdidos. Ele disse: Deus quer que Israel case, as mulheres israelitas casem com israelitas, não com asdoditas, não com mulheres estrangeiras. Hoje isso para o povo de Deus está normal, né, irmãos? Mas pastor, eu devo casar só com crente? Não, porque cuidado, pode estar casando com o diabo também, que é crente. Ora a Deus, busca o Senhor, porque, amados, na hora de estar namorando, o cabra aí ele é todo feuzinho, todo santinho, mas preste atenção que ele já está demonstrando algumas coisas. Depois que casa, aí tu vais ver quem é o indivíduo, quem é ela, quem é ele. Então Israel havia pecado contra Deus, e Deus agora está dizendo, Neemias está dizendo, nós temos que buscar aqueles valores, resgatar os valores espirituais que Deus colocou para o seu povo. Nós precisamos resgatar os valores espirituais, viver para mostrar a diferença, quem somos nós. São os nossos ideais que outrora desapareceram por causa da desobediência. Se os valores espirituais forem deixados de lado, os valores morais se estragam, e a avareza e o egoísmo e a opressão, ela torna-se como via de regra. Quando nós deixamos ou se deixarmos os valores espirituais de lado, então, irmãos, o egoísmo, a opressão, a vaidade, a avareza vai tomar de conta, é que vai dar as regras. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel e acontece hoje também. Então nós precisamos valorizar os nossos ideais espirituais, para que não tenhamos uma vida desagradável a Deus. Isso ocorrerá quando os valores espirituais são desprezados pelos pais, e afetará completamente a vida dos filhos. Quando os pais deixam os valores espirituais, os ideais espirituais de lado, os filhos também terão uma vida afetada, porque vão seguir os mesmos exemplos de quem? Dos pais, não é isso? Os mesmos exemplos dos pais.
Isto vai destruir completamente a identidade da igreja como sal e luz do mundo. Israel havia destruído a sua identidade como uma nação que pertencia a Deus. Por isso que Neemias estava lutando para resgatar esses ideais espirituais, ideais que glorificassem a Deus. Então, quando a igreja, quando nós como povo de Deus, como famílias, deixamos e abandonamos esses ideais espirituais, a identidade da igreja, a identidade do crente, ela desaparecerá como luz e sal desse mundo. A igreja não poderá mais brilhar, você não brilhará mais. Por quê? Porque tudo isso desapareceu por falta dos ideais espirituais. Assim como os israelitas reconheceram os seus erros, deixaram e abandonaram e aplicaram os princípios bíblicos e foram vistos como o povo do Senhor, assim também devemos ser hoje. Aplicar os ideais de Deus em nossas vidas e vivermos e abandonar aqueles ideais objetivos que não eram de acordo com a vontade de Deus. Como estou eu vivendo? Como é que eu estou andando? Como é que eu estou seguindo a Cristo? Estou seguindo a vontade de Deus ou não? Qual é o meu comprometimento com Deus? Qual o valor que eu estou dando para o serviço de Deus? Qual é o comprometimento meu com Deus? Então, somente submissos a Deus é que manteremos nossa aliança com Ele e podemos vencer todos os nossos inimigos espirituais, todos unidos com um só objetivo espiritual. É somente quando nós, irmãos, andarmos submissos a Deus, é que nós manteremos a nossa aliança com Ele. Essa aliança maravilhosa de vivermos para Ele. Venceremos então os nossos inimigos espirituais. Mas toda a igreja unida, como Neemias colocou o povo, e todos chegaram e disseram: não daremos mais nossas filhas aos estrangeiros. Não haverá mais essa união entre Israel e os estrangeiros. Quando a igreja assim fizer, ou individualmente, cada crente olhando para si e dizer: eu estou com objetivos totalmente diferentes do povo de Deus, eu estou com costumes diferentes daquilo que Deus colocou para nós, para a minha vida, então eu devo voltar-se para Deus, voltar-se para Ele. Aí sim, Deus vai abençoar, e eu vou ter vitórias na minha vida, Deus vai ser glorificado. Assim Deus quer, mas Deus quer que o seu povo ande unidos. A igreja não pode estar dividida, porque o seu cabeça não está dividido. Deus não era um Deus dividido para a nação israelita, mas Deus era um só Deus para aquela nação. Deus hoje é um só, Ele tem um só padrão de vida para o seu povo. E nós, como igrejas, como povo de Deus, devemos buscar os nossos ideais, resgatar esses ideais, para que possamos então ser abençoados por Deus. Quando valorizarmos os ideais espirituais e colocarmos acima dos nossos ideais materiais, então Deus nos abençoará, tanto com os objetivos materiais, com os objetivos espirituais. Então, somente valorizando nossa aliança com Deus, é que nós temos um sinal de submissão à sua palavra, como norteadora para alcançarmos nossos ideais. Somente quando valorizarmos nossa aliança com Deus. Você tem valorizado a aliança que você fez com Deus? Se valorizou? Se não valorizou, como pode então alcançar os seus ideais? Como pode ter a aprovação de Deus? Nós precisamos então fazer isso, irmãos. Obediência, deixar que a palavra de Deus ela nos norteie, ou seja, ela nos guie, ela nos dirija, para que nós possamos então alcançar o nosso maior ideal, que é alcançar os pecadores que precisam de Cristo, para que seja glorificado e exaltado o nosso Deus como soberano Senhor de nossas vidas, o soberano Senhor de nossas vidas. E desse modo, brilharemos como luz e sal para essa geração que vive nas trevas. Desse modo, então, nós vamos brilhar, ser o sal, para fazer essa grande diferença, para que o mundo saiba que nós somos povo de Deus. Somente submissos a Deus, a igreja cumprirá
com seus objetivos aqui na terra. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos resgatar os nossos ideais espirituais e fazer a diferença como povo de Deus dentro dessa geração que vive em trevas, regido por Satanás. Se somos povo de Deus, temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Resgatemos, irmãos, os nossos verdadeiros ideais, para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo, vivendo assim, como Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em nós. Amém. Bom, ouvimos a palavra do nosso Deus através da mensagem trazida pelo pastor, e agora vamos, para finalizar a live, vamos cantar o cântico Ouve-se um Júbilo, mas desde já convidamos você a compartilhar esta live, curti-la, e também curtir a página da igreja e nos seguir também para que você possa acompanhar o trabalho que é realizado pela igreja. Também convido você se ainda não é inscrito, se inscrever no canal do Clubinho Vida com Jesus, Abreu Luana, para que você também possa acompanhar esse trabalho, você possa mostrar para sua criança, se você tiver, e também se não tiver, mas é bom você acompanhar também. Vamos, nesse momento, cantar o cântico Ouve-se um Júbilo. De todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu.